A entrevista com o presidente Bolsonaro no programa do Ratinho foi ao ar ontem, dia 4 de junho, e a gente vai comentar aqui sobre ela. Meu amigo, que orgulho que foi ter votado nesse presidente, porque quando eu ouço o Bolsonaro falando, toda aquela esperança que aos poucos vai indo embora, porque toda vez a gente fica sendo bombardeado pelas notícias da grande mídia, toda hora uma manipulação diferente. Como é bom ouvir das palavras do Bolsonaro o quanto esse país está avançando com tão pouco, com tanta gente contra. É realmente muito bom. Eu realmente sinto um orgulho absurdo de ter participado da história, da parte da história que elegeu o presidente Bolsonaro. E o Ratinho, como cidadão brasileiro, ele realmente está fazendo isso de maneira assim sensacional, porque o público que o Ratinho tem coloca aí milhões de pessoas, e ele fez questão de falar sobre diversos assuntos, uma entrevista aí de mais de uma hora: armas, previdência, segurança, corte de gastos, liberdade econômica. Ele falou sobre tudo isso de uma maneira que o povo vai entender. Foi um bate-papo ali com o presidente Bolsonaro. Imagina a quantidade de pessoas que agora estão realmente convencidas de que o presidente Bolsonaro realmente tem boas intenções e tem projetos sólidos para alavancar o progresso desse país. Eles começaram a entrevista com o Ratinho perguntando para o Bolsonaro o que havia sido feito no governo durante esses 5 meses, porque a gente sabe que na grande mídia, principalmente na Globo, essas informações não vão aparecer. E o Bolsonaro deu diversas declarações ali, diversas coisas que estão sendo feitas nesse começo aí de governo. E eu vou deixar um card aqui, porque eu vou fazer um outro vídeo justamente sobre isso. E por que eu vou fazer isso? Recentemente, o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, disse que o Bolsonaro não pode se sustentar apenas na reforma da Previdência, de que o país precisa de outros tipos de medidas, de outros tipos de projetos para poder alavancar o progresso do país, que a reforma da Previdência por si só não resolve nada. Só que a gente sabe que isso é óbvio, só que ele deu essa declaração dando a entender de que o Bolsonaro, a única proposta que ele tem para o país é a reforma da Previdência, e depois ele não sabe o que ele vai fazer. Mentira! Então eu vou deixar aqui no card, aqui mais uma vez, esse outro vídeo que eu vou fazer. Eu pretendo postar ele depois da entrevista, com diversas medidas que já foram feitas, que os governos anteriores nem pensavam em tomar, de coisas que estão ajudando e vão ajudar cada vez mais o nosso país. Então, depois que assistir esse vídeo aqui, não esquece de dar uma olhada, de conferir o outro vídeo que eu vou postar. A gente tem que dar um recado para esse Rodrigo Maia, que ninguém concorda com o que ele está dizendo. Eu não sei de onde ele está tirando essas ideias. Voltando ao assunto da entrevista, eu disse no começo desse vídeo que o Ratinho realmente está jogando do lado do país, do lado do Brasil. Ele está ao lado do povo brasileiro, do governo Bolsonaro. Tanto que em determinado momento ele perguntou sobre a reforma da Previdência para o Bolsonaro, e ele fez questão de frisar que tanto Fernando Henrique Cardoso, tanto Lula, tanto Dilma e tanto Temer tiveram a oportunidade de aprovar a reforma da Previdência, mas não aprovaram. O Fernando Henrique Cardoso tentou passar para frente, mas o Congresso simplesmente não deixou passar. O Temer chegou a ventilar alguma coisa aí, mas depois acabou desistindo. E Lula e Dilma aí, no máximo que você tinha era uma entrevista da Dilma dizendo que ia ter que fazer a reforma da Previdência, porque ela não contava com a vitória do Bolsonaro. Eles acharam que eles iam ficar ali no poder para sempre. O Lula ia ser candidato e ia virar presidente de novo. Então, eventualmente, provavelmente, eles iriam pautar aí uma reforma da Previdência, mas é óbvio que durante todo o tempo de governo dele, eles ganharam a fama deles com todo o dinheiro que o Brasil tinha em caixa, e agora a primeira coisa que o Bolsonaro está fazendo no seu primeiro mandato como presidente é tentar passar a reforma da Previdência, e o Ratinho mostrou isso para as pessoas. Isso é muito bom. É bom mostrar o quanto o presidente está realmente querendo alavancar esse país. E eu também disse no começo desse vídeo que por que dá orgulho de ver o Bolsonaro falando. Ele foi perguntado por uma senhora numa pergunta que foi feita na rua, por que ele voltou atrás na reforma da Previdência. Ele tinha ido contra a reforma do presidente Temer e agora ele está querendo fazer uma reforma da Previdência, dando a entender ali, a senhora pensando, de que na verdade o Bolsonaro é um vendido. Quando ele é oposição, ele fala que é contra para poder angariar voto, e quando ele é parte do governo, daí ele vê realmente que é necessário, ele vai lá e quer passar. E ele, com toda a humildade do mundo, coisa que você nunca vai ver nenhum ex-presidente falando, ele simplesmente disse que errou. Ele não tinha todas as informações necessárias, ou seja, ele não tinha base suficiente para opinar sobre esse assunto. Depois que ele passou a ter acesso a esses números, ele viu o quanto é necessário. Ele admitiu isso ao vivo, sem pestanejar, sem gaguejar, sem titubear. Olha só a humildade da pessoa que tem o mais alto poder da nação.
Aonde que você esperaria que um presidente seria humilde dessa forma? O presidente Bolsonaro é por isso que eu tenho orgulho. E eu sei que os outros políticos não são assim. O que o Ciro Gomes fez quando perguntaram para ele novamente sobre a declaração que ele deu de que, se fosse necessário, eles iriam sequestrar o Lula e tacar ele numa embaixada que fosse, caso ele sofresse alguma arbitrariedade jurídica? Ele disse isso em uma entrevista e depois ele desmentiu, principalmente no canal lá do Mamãe Falei. Ele falou que nunca disse isso. Por que o Bolsonaro não chegou lá no Ratinho e falou: não, eu nunca falei isso? Ele simplesmente admitiu o erro dele, teve humildade, coisa que o Ciro Gomes provavelmente não teve. Coisa que provavelmente Lula, Dilma, nenhum desses malucos aí provavelmente teriam. E o Bolsonaro teve, sem titubear. Em outro determinado ponto da entrevista, foi conversado sobre as dívidas que as grandes empresas, principalmente os bancos, têm com o INSS, com a Previdência. E esse negócio de pagar banqueiro, né? É um argumento muito usado por esquerdistas. E as pessoas gostam de falar aí que o Paulo Guedes serve aos banqueiros, que na verdade ele está querendo passar a previdência do público para o privado. Só que adivinha só, quem é o único governo que está realmente tomando medidas para cobrar as dívidas dos grandes bancos que eles têm com o INSS? Exatamente, é o governo Bolsonaro. Coisas que os governos anteriores não fizeram, nem Fernando Henrique, nem Lula, nem Dilma. Os governos dos banqueiros simplesmente se multiplicaram, se exponenciaram absurdamente nos governos, principalmente durante o governo Lula. E no da Dilma não foi diferente, mas no governo Lula bateu recorde. Os banqueiros nunca lucraram tanto quanto no governo do Lula. E agora usa-se esse argumento aí, né, para ir contra a reforma da Previdência, que se você cobrar a dívida de todos os devedores do INSS, a gente resolveria o problema da Previdência. Eu não sei nem se eu devo explicar isso aqui, porque é algo que já está tão batido já, que primeiro que você iria, se todos eles pagassem, você iria resolver o problema da Previdência por alguns anos. Porque o problema não é a falta de dinheiro, o problema é que é o sistema que não se sustenta. Segundo, mais de 50% das empresas que estão devendo ao INSS ou já faliram ou estão quebradas, ou seja, nunca irão pagar. Já fizeram as contas e que efetivamente você poderia cobrar de 14% dessas empresas, que é o que o Bolsonaro está fazendo. Vai resolver o problema da Previdência? É óbvio que não, mas vai ajudar. É óbvio que a gente quer que esses grandes bancos aí, Itaú, Santander, todos eles que estão devendo ao INSS, que sejam cobrados. E qual é o governo que tomou essa atitude, que vai colocar isso aí para frente? É o governo Bolsonaro, não é o governo Lula, tá ouvindo, esquerdista safado? É o governo Bolsonaro que está fazendo isso, está indo contra os grandes bancos, meu Deus do céu. Olha só que coisa! O governo ali do ministro Paulo Guedes indo contra os banqueiros, meu Deus do céu! E para fechar esse vídeo, o Ratinho, como eu disse, ele abrangeu aí diversos assuntos. Eu achei realmente uma entrevista muito boa. Foi melhor que a entrevista do Danilo Gentili, foi melhor que a entrevista que o Bolsonaro foi lá no Silvio Santos. Foi de longe a melhor entrevista do Bolsonaro já como presidente, foi essa com o Ratinho. O Ratinho perguntou sobre tudo. O Ratinho perguntou para o Bolsonaro por que os militares, na opinião do Bolsonaro, obviamente, porque o Bolsonaro não responde pela classe, mas ele perguntou para o Bolsonaro por que ele achava que os militares apanharam durante 30 anos calados pela esquerda com relação aos crimes lá que aconteceram durante o regime militar, com a Comissão da Verdade. Por que os militares ficaram tão acuados? Por que isso aconteceu? Nessa hora, o Ratinho ele deu uma de Faustão e o Bolsonaro acabou não completando a resposta dele. E, na verdade, ele nem chegou a pegar um raciocínio, ele já foi perguntando uma outra coisa. Mas eu gostaria de pontuar isso aqui. Por que eles apanharam tanto tempo calado? Muito provavelmente porque eles tinham um rabo preso ou porque a opinião popular não estava do lado deles, então eles ficaram meio com aquele sentimento de dever cumprido, então decidiram se ausentar, apenas obedecer ordens, que eles se reportam diretamente ao executivo, e se era um esquerdista que estava no executivo, eles têm que obedecer, não tem jeito. Mas eu gostaria de salientar aqui que a única pessoa, assim, com grande importância, com grande relevância, que estava defendendo eles sempre, que sempre defendeu os militares, desde a redemocratização do Brasil, foi o Olavo de Carvalho. Aquele mesmo autor, filósofo, né, que eles gostam de falar de modo pejorativo, o astrólogo Olavo de Carvalho, essa mesma pessoa que é atacada pelos generais que estão aí no governo Bolsonaro, General Mourão, Santos Cruz, que desdenham da obra filosófica e da inteligência do Olavo de Carvalho, falam que ele é só um louco da Virgínia. Então o Ratinho foi categórico na pergunta. Por que os militares apanharam tanto tempo calado? E enquanto os próprios militares não defendiam a própria honra,
o Olavo de Carvalho defendia. Então foi mais uma classe aí, como se já não bastasse gente suficiente tacando aí, dando uma facada nas costas do Olavo de Carvalho, ainda também tem os militares injustiçando aí o Olavo de Carvalho. É realmente uma pena. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa entrevista. Eu realmente gostei bastante. Não se esqueçam do gostinho de vocês, meus amigos. Isso é muito importante. Se inscrever no canal com a sineta, deixa aí a sua classificação, comenta, faz tudo isso aí. E não se esquece de conferir o vídeo que eu vou soltar hoje ao meio-dia sobre todas as coisas que o governo Bolsonaro já fez e ainda vai fazer, que fez durante esses 5 meses e ainda vai fazer, porque o Rodrigo Maia disse que o governo Bolsonaro só tem a reforma da Previdência. Não tem mais nenhum projeto sólido, meu Deus do céu. Então, não esquece de conferir esse vídeo também, beleza? Vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo.